Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa e nós viemos aqui essa semana para o nosso maravilhoso, prestigioso X da Atualidade, aquele programa que você não perde sempre, que você aguarda sempre, porque vai sempre visitar uma temática importante que cai no seu concurso, que cai em alguma prova que você vai fazer ou que mesmo versa sobre algum tipo de tema, algum tipo, né, de situação aí da atualidade que você está interessado, ou mesmo alguma curiosidade, né, galera, que você vem aqui matar a sua curiosidade, que você vem aprender, que você vem multiplicar a sua chance de informação. E hoje a gente vai falar sobre a energia não renovável no mundo, né? A gente vai fazer, na verdade, um panorama sobre as fontes de energia não renováveis, aquelas fontes que ou não se renovam ou que vão demorar muito tempo para se renovar na natureza. E por isso, galera, elas se tornam extremamente oscilantes em relação ao preço, sempre com uma variação de preços para cima, para uma valorização, para um encarecimento. Há uma notória inflação desses tipos de combustíveis, porque são combustíveis finitos. Portanto, gente, isso gera alguns tipos de crises, alguns tipos de situações econômicas bastante controversas. Então a gente vai aqui observar alguns tipos principais, na verdade, os principais, né, tipos mesmo de energias, tanto no que se refere à oferta desses recursos, quanto à produção. A gente vai falar aqui de petróleo, vamos falar do carvão mineral, vamos falar do gás natural veicular. A gente vai dar uma olhadinha também no xisto betuminoso, né, que ficou muito famoso nos últimos anos. E vamos encerrar aqui falando até um pouquinho sobre o urânio, que é uma energia não renovável, que apesar de não ser uma energia fóssil, né, também se enquadra nesse perfil energético, que acaba sendo muito proveitoso para a gente fazer alguns comentários. Então vamos lá, para a gente compreender um pouco melhor. Primeiramente, pessoal, aqui a gente observa as maiores reservas de petróleo do mundo. É importante primeiramente lembrar que o petróleo, ele é um hidrocarboneto, ele é uma energia não renovável formada em ambientes aquáticos há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, no início da era Mesozoica, obviamente, os petróleos de Triássico, né? A gente tem petróleos mais recentes do que isso, formados aí em períodos de Cretáceo, que são petróleos de qualidade inferior. Você aqui no Brasil, por exemplo, encontra ali na bacia de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, esses petróleos mais jovens. A gente percebe que o petróleo, quanto mais antigo, ele tem uma qualidade melhor e o refino dele é mais facilitado. Já os petróleos mais jovens, eles são petróleos de refino mais demorado. Por isso o seu preço de mercado, ele acaba sendo um pouco menos valorizado, né? Não é à toa que o Brasil, ele é um grande importador desses petróleos mais antigos, de refino fácil, e a gente exporta petróleos pesados, né? Petróleos de refino mais demorado. Aqui a gente observa, pessoal, que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? Com seus 300 bilhões de barris de petróleo, né? Seguido aí pela Arábia Saudita, depois temos o Canadá, logo após temos o Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Temos lá embaixo a Rússia e a Líbia. Então, já temos como destaques aqui nessa lista que apresentamos os países do Oriente Médio, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5 países do Oriente Médio figurando aqui entre as maiores potências no que se refere a reservas petrolíferas, né? E um destaque muito importante para a Venezuela, um país sul-americano que se encontra atualmente, né, numa situação econômica muito desfavorável, né? O que vai levar você a uma pergunta: como pode a Venezuela estar economicamente tão prejudicada se ela tem maior reserva de petróleo? A gente deve perceber que os preços do petróleo na atualidade, eles se encontram em deflação, em baixa de preços, pelo fato de que no passado o barril do petróleo ele tinha valores muito altos, porque os Estados Unidos eram grandes compradores desse recurso, e hoje esse recurso se encontra desvalorizado, depreciado, porque os Estados Unidos já não consomem mais tanto petróleo internacional, já que os americanos hoje são grandes produtores em nível interno.
uma vez que usam o xisto betuminoso, que é um recurso que eles encontraram em abundância nos últimos anos, para produzir os derivados do petróleo. Então, não há ali hoje uma necessidade tão grande de importação do petróleo por parte dos Estados Unidos. E a gente percebe isso no quadro seguinte, olha, os Estados Unidos lideram a produção do petróleo. Como assim? Eles não têm grandes reservas, mas lideram essa produção petrolífera? Sim, haja vista que eles usam a sua imensa reserva de xisto para produzir petróleo internamente, né? Então você percebe aqui, temos aqui 3 linhas para destacar. A linha laranja é a linha da Arábia Saudita, você percebe que nos anos 90 a Arábia era a grande líder nessa produção, se mantém entre as grandes líderes. A Rússia, ela vinha num patamar mais baixo nessa linha vermelha e subiu bastante, né? Se encontra ali entre as primeiras. E o destaque são os Estados Unidos, que tinha uma produção mais baixa. Ela se manteve bem abaixo ali no início da nossa década atual e depois veio subindo de forma bem expressiva nos últimos 3 anos, justamente por causa da expressiva oferta de xisto que se destacou no seu território nos últimos 5, 6 anos. Então, o xisto betuminoso permitiu aos americanos produzir os mesmos derivados de petróleo. Então, isso fez com que a possibilidade interna diminuísse a demanda estadunidense pelo petróleo externo, tá? Então, essa questão afetou bastante o preço do petróleo internacional. Ok? Isso gerou uma crise, inclusive o Brasil, né? O Brasil teve, com as ações da Petrobras, uma depreciação muito grande do valor das ações da nossa principal empresa, porque, uma vez que o petróleo teve uma perda de valor, a nossa principal empresa, que é a Petrobras, também vai ter uma dificuldade econômica, porque essa commodity ela vai ficar desvalorizada internacionalmente. A gente vê aqui agora a questão do carvão mineral, né? O carvão mineral no mundo, ele tem os Estados Unidos como maior reserva, tá? Primeiro, a reserva, quem tem estoque. A Rússia vem em segundo lugar, Estados Unidos, só para você ver a porcentagem, tem 27,6% das reservas, a Rússia tem 18,2% das reservas, a China tem 13,3% das reservas. A Austrália vem com 8,9%, depois a Índia com 7%, a Alemanha ainda tem uma reserva bem expressiva ali na região do Ruhr. Essa reserva eles mantêm desde a época da Segunda Revolução Industrial, né? O Cazaquistão com 3,9%, a Ucrânia em oitavo com 3,9% também, ficam tecnicamente empatados. A África do Sul com 3,5% e a Colômbia com 1% das reservas de carvão do mundo, né? Agora, em termos de produção, galera, aí é uma coisa bem diferente. A China tem quase metade da produção global de carvão. Pô, Thiago, que coisa avassaladora, é verdade. Eles têm uma produção muito grande porque a China usa muito carvão. Uma das principais fontes energéticas chinesas é a termoeletricidade. Não é à toa que a China, em 2012, roubou dos Estados Unidos o posto de principal país poluidor do mundo, uma vez que eles usam muito carvão, com uma média de 3,6 bilhões de toneladas de oferta de carvão para o mercado no mundo, mas eles consomem praticamente tudo, tá, pessoal? Eles quase não exportam esse recurso. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar em termos de produção, seguidos pela Índia, né, que consomem bastante também, quase 10% do consumo global. Depois vem a Austrália, Indonésia, Rússia, África do Sul, Cazaquistão, Colômbia e Ucrânia. São os grandes produtores de carvão no mundo. Então, sempre a comparação entre a reserva e a produção, esses dois que são os dois principais combustíveis não renováveis e fósseis, tá, pessoal? É importante entender que a energia não renovável é a que não se renova, mas a energia fóssil é um tipo de energia não renovável, porém uma energia de origem orgânica formada há muito tempo atrás. O petróleo tem uma origem de ambientes aquáticos, o carvão mineral tem uma origem de antigos ambientes florestais que se decompuseram e acabaram se mineralizando, né, se litificando, se mesclando com rochas sedimentares que acabaram
se aglomerando, né, se acumulando ali em ambientes sedimentares, e hoje você encontra na natureza esses recursos, e esses recursos eles acabam sendo ali mesclados a rochas e são utilizados energeticamente de forma muito abundante, né? Aqui nos nossos pacotes no Projeto X, você tem isso detalhadamente nas nossas aulas, a gente explica direitinho todos esses ciclos de carbonização, tudo bonitinho para você, beleza? Aí, galera, a gente vem para o gás natural, que é um outro recurso também não renovável e fóssil, ou seja, que tem uma origem orgânica formada há muito tempo, comumente atrelado, gente, associada à formação do petróleo, ou seja, são gases derivados de decompositores que estão ligados aos mesmos processos de formação do petróleo. E a gente vê aqui que o gás natural tem a Rússia como grande reserva de gás do planeta, principalmente na região ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? Que são reservas importantes. Inclusive, a Rússia tem no gás um importante segmento da sua economia. Ela fornecia no passado grandes volumes de gás natural para a União Europeia. Você teve ali entre 2013 e 2014 uma forte cisma entre Rússia e Ucrânia a respeito da região da Crimeia, né? Isso gerou uma oposição entre os dois países que teve a participação da União Europeia. Então, houve uma ruptura de relações entre a União Europeia e Rússia. A Rússia, ela, com essa ruptura, parou de vender gás natural para grande parte da Europa e hoje ela vende em abundância esse gás natural para a China. Mas o gás natural continua sendo uma fatia importante das exportações russas. E ela é, sem dúvida, a detentora da grande reserva mundial de gás. Depois a gente tem o Irã, né, no Oriente Médio, o Catar no Oriente Médio, mais uma vez, o Turcomenistão, que é uma antiga província soviética que fica ali na divisa entre, né, a região da atmosfera soviética ali, Oriente Médio, os Estados Unidos também com reservas importantes, Arábia Saudita, Venezuela, os Emirados Árabes Unidos, a China, Nigéria e o Brasil, para quem se pergunta, está na 33ª posição mundial em termos de reserva de gás natural. Tá legal? Aí a gente vem para a produção, a Rússia também se destaca na produção. O ranking, galera, ele acompanha mais ou menos a mesma lógica, tá? Você vai ter Rússia em primeiro na produção, o Irã em segundo, Catar em terceiro, Turcomenistão em quarto, Estados Unidos em quinto, e seguindo a mesma premissa e a mesma lógica que a gente viu ali nas reservas, tá? Então não muda muito desse ranking de reservas para o ranking de produção do GNV, que é muito utilizado aqui no Brasil, inclusive. O gás não convencional, que é também conhecido como gás de xisto, ou shale gas, né, como chamam os americanos, é um gás, pessoal, que existe uma controvérsia, alguns falam que ele é um gás menos poluente, né? Porém o seu processo de extração é altamente poluente. Há uma discussão na comunidade científica sobre o grau de poluição desse gás, mas é um gás que está associado à decomposição dos chamados folhelhos, que são restos de vegetais, não chegam a ser florestas, como é o caso do carvão, onde você tem uma aglomeração de biomassa vegetal muito mais robusta, mas são folhas, né? São menores aglomerações vegetais que se decompõem, são ali abrigadas por rochas sedimentares e aí você forma um xisto. O xisto, claro, ele é muito menos energético que o carvão, ele é muito menos energético que o petróleo. E a sua pergunta é, mas como é que os Estados Unidos fazem, então, petróleo a partir do xisto? É porque a reserva de xisto que se apresenta nos Estados Unidos, ela é gigantesca. Foi encontrado na última década no Rio Green, que fica ali na bacia do Rio Colorado, no oeste dos Estados Unidos, o que era, na época, a maior reserva de xisto do planeta Terra. Hoje, sabe-se que a maior reserva fica na China, mas os Estados Unidos eles têm a segunda maior reserva, estão aí com um grande destaque. A Argentina tem a terceira maior reserva, na região de Vaca Muerta, né? Uma área muito destacada nesse sentido, inclusive atualmente até há uma proposta para você transferir a capital de Buenos Aires para a região de Vaca Muerta, né? Porque é uma área que se pretende, que vai se tornar muito rica dentro da Argentina por causa dessa presença de xisto que vai começar a ser explorado com maior intensidade, mas a Argentina também tem um destaque muito importante, o México também com muita riqueza nesse sentido,
E o Brasil tem relativas reservas importantes, até porque o Brasil é um país de grande estrutura sedimentar, vai apresentar muitas bacias significativas, destaque para a bacia do Paraná, bastante vasta, assim como a do São Francisco e a do Parnaíba, são bacias largas, onde esses folhelhos também se decompuseram, mas é uma energia que começa pouco a pouco a ser utilizada com maior destaque, com maior abundância. Os Estados Unidos, claro, têm chamado a atenção para esse sentido, porque reconfiguraram todo o mercado internacional, todo o mercado mundial, né, onde o preço do petróleo está sendo alterado graças ao uso do xisto pelos Estados Unidos, né, para produzir os derivados do petróleo. Então hoje, o combustível nos Estados Unidos usa bastante o xisto betuminoso, né? Não é à toa, galera, que você tem percebido, olha só que situação, uma quantidade, né, de extração de xisto tão grande no subsolo estadunidense que o número de tremores no subsolo de cidades como Oklahoma, nos Estados Unidos, aumentou em 30 vezes nos últimos 10 anos, devido à retirada absurda de gás que está sendo feita no subsolo. Isso está gerando buracos na estrutura geológica do subsolo estadunidense que estão comprometendo mesmo a base mesmo das cidades, né? Das estruturas urbanas. Tamanho é o ritmo de exploração e de extração que vem sendo desenvolvido a partir do shale gas, né? Do gás de xisto, que é um composto orgânico que vem sendo explorado nos Estados Unidos. Perfeito? E a gente vem aqui, para a nossa conclusão, falar do urânio. O urânio, gente, que é um material extremamente nobre, né, com uma potência energética absurda, um material que ganhou muita notoriedade durante a Guerra Fria devido à corrida nuclear, é um material que começou a ser explorado para fins energéticos e se tornou rapidamente, a partir do seu enriquecimento, um material para fins bélicos. Tem exatamente essa polêmica, essa discussão, né? O enriquecimento do urânio é um processo de purificação do urânio para que você potencialize a transformação desse recurso em energia. E se você potencializar demais esse recurso, ele pode ser transformado em armas. Então há um temor muito grande, sobretudo a partir das maiores potências, que são Estados Unidos e Rússia, que países que dominam a energia nuclear possam se transformar em potências armamentistas nucleares. Então, com o fim da Guerra Fria, manter aquele arsenal bélico nuclear em atividade era um desafio em termos de custo, tanto para os Estados Unidos e para a União Soviética, que depois, obviamente, vai acabar e vai ficar apenas a Rússia. Então eles começam a colocar em prática os planos SALT 1, 2 e 3, que eram projetos de desarmamento nuclear. Tinham como objetivo reduzir os custos e manter aqueles armamentos ativos. Estados Unidos e Rússia queriam que os outros países não tivessem atividade nuclear praticamente, para que eles pudessem se desarmar com tranquilidade, né? E aí, com isso, eles começam a comandar campanhas de diminuição do uso até mesmo da energia nuclear no mundo, né? A gente vê agora, inclusive, em voga aí a série Chernobyl da HBO, que está trazendo muito à tona esse lance, né, do desastre nuclear, impactando muito na sociedade, sobretudo os mais jovens que não tiveram contato com a ideia da Guerra Fria, né, do temor acerca, né, do drama da energia nuclear. E isso é um drama que está sendo revisitado, porque Fukushima em 2011 no Japão trouxe novamente esse alerta, essa ideia de incentivar, de desestimular a energia nuclear, porém que é uma energia que é isenta de componentes carbônicos, que para o ponto de vista do aquecimento global é extremamente interessante, porque ela não aquece a atmosfera e ela permite que o clima seja equilibrado. Porém, Estados Unidos e Rússia, no fundo, desejam que os países parem de usar cada vez mais essa energia, para que eles possam respirar tranquilos e não contarem no futuro com possível, concorrente em termos de tecnologia nuclear. Mas os maiores produtores do mundo seriam a Austrália, em primeiro lugar, o Cazaquistão em segundo, Rússia vem em terceiro, Canadá em quarto, a Nigéria em quinto, África do Sul em sexto, o Brasil vem em sétimo, né? A Namíbia em oitavo, Estados Unidos em nono e China em décimo. Claro que aqui a gente considera a produção do urânio, que é a matéria-prima para você produzir energia. Aqui a gente não está contabilizando a questão da tecnologia para produzir tanto energia quanto os armamentos.
Beleza, galera? Um forte abraço, pessoal. Até a próxima.